Rizek, boa tarde, que alegria. Só que não. Só que não. Isto é uma vergonha, André Rizek. O Boladão hoje vai chegar com tudo. A gente estava agora há pouco fazendo o nosso podcast à mesa quando surgiu o tweet da Conmebol. Essa Copa América fora de hora, que já não deveria ser realizada, claro, a pandemia interrompeu várias competições mundo afora e, obviamente, que neste momento, com o calendário todo estrangulado no Brasil e em outros países do continente, a Copa América é só mais um torneio caça-níquel, sem nenhuma expressão nesse momento. A última que foi disputada no Brasil teve sua relevância, teve sua atmosfera. Estou falando na questão esportiva. Além de desfalcar os times, de absolutamente amontoar o calendário, um mês de Copa América, já seria ridícula a realização dela em condições normais. Aí vem a notícia depois da desistência de vários países irmãos que não têm condições por conta da pandemia de realizar a Copa América e no país que tem a pandemia descontrolada, que levou 9 meses para responder a carta da Pfizer, respondeu em 10 minutos que vamos fazer a Copa América, abertura em Brasília, jogos em Natal, Pernambuco, final com público. Não é possível, é inaceitável. A sociedade brasileira, a coletividade do futebol e do esporte, nós não podemos aceitar essa decisão, sinceramente. Que se realize, que faça o que eles bem entenderem, que os negacionistas façam caravanas agora a Brasília para público na grande final, momento apoteótico dessa porcaria dessa competição. Boladão está de volta com a corda toda. É uma vergonha, é um assinte, é um tapa na cara dos brasileiros. Olha, tem muita água para passar embaixo dessa ponte, Luiz, porque o Supremo Tribunal Federal, por exemplo, deu autonomia aos governos estaduais e às prefeituras para tomarem decisões com relação a restrições do que pode ficar aberto, do que pode ficar fechado. A gente teve, por exemplo, essa situação envolvendo o Campeonato Paulista, por decisão do governo estadual. O Campeonato Paulista não foi disputado por algumas rodadas no estado de São Paulo. Prefeituras e governos estaduais ainda têm essa prerrogativa de dizer: não, eu não quero a Copa América aqui no meu estado. Só que como é tudo muito recente ainda, a gente vai aguardar os acontecimentos. O que a gente sabe nesse momento é que a Conmebol, agradecendo ao governo federal e à CBF, confirma a realização da Copa América no Brasil. E mais detalhes daqui a pouco. Roger Flores, bem-vindo ao Seleção, beleza? Fala, André, Luiz, maestro. Sobre esse assunto da Copa América, o Luiz foi bem enfático e assina embaixo tudo que ele falou. Vou passar um pouquinho para o Campeonato Brasileiro, que teve uma rodada recheada de surpresas, ou quer dizer, recheadas de bons jogos, de jogos não tão bons assim. Tudo que a gente tem no Campeonato Brasileiro, né? Eu acho que o Fortaleza chegar lá em Belo Horizonte e ganhar do Atlético Mineiro. Ontem tivemos um bom jogo entre Flamengo e Palmeiras, com duas grandes equipes se portando bem dentro do campo. Acho que a gente tem jogos interessantes para analisar e com certeza o equilíbrio vai pautar esse campeonato até o final, sem dúvida nenhuma, porque já mostrou isso na primeira rodada. Maravilha. Maestro Júnior, bem-vindo ao Seleção, maestro. Fala, André. Um abraço para você, um abraço, Luiz, ao Roger. Realmente é inacreditável, né? Que a gente, com todos esses problemas, a gente tenha uma notícia como essa aqui. Eu queria só, André, que de repente os jogadores também, não somente do Brasil, mas das outras seleções, também pudessem se posicionar em relação à realização dessa Copa América com todos os problemas, porque em todos os países você tem problemas, né? E gostaria que, de repente, os representantes, os capitães das seleções também se posicionassem em relação à realização da Copa América. Quanto ao Campeonato Brasileiro, primeira rodada, mas vamos ter realmente um campeonato bem interessante esse ano, principalmente em função de termos 5, 6 candidatos ao título. Dessa informação. E o que a gente já pode afirmar ao nosso público, Martim? Quais serão os estádios, as regiões? Vai ter público? O que a gente pode falar para as pessoas que assistem ao Seleção sobre a Copa América 2021? Bem-vindo, Martim. Boa tarde, Rizek. Boa tarde, Luiz, Roger, Maestro Júnior. A gente foi muito surpreendido com essa notícia de hoje, de que o Brasil será a sede da Copa América. Ontem à noite, o ministro da Saúde da Argentina deu uma entrevista dizendo que seria difícil organizar o campeonato lá na Argentina, que era o país que tinha
originalmente era sede junto com a Colômbia caiu, sobrou a Argentina. Na semana passada teve uma reunião entre a Conmebol e o presidente da Argentina, na qual ficou tudo acertado, e no final de semana tudo mudou. A Argentina também desistiu de organizar o campeonato. Ontem à noite o ministro argentino disse que comunicaria a Conmebol hoje de manhã, e aí a Conmebol se antecipou, e ontem à noite mesmo derrubou a Argentina do torneio e disse que falaria com países interessados. Hoje de manhã teve uma reunião de conselho da Conmebol. Eu perguntei para as pessoas da cúpula da Conmebol, da cúpula da CBF, se havia alguma possibilidade de ser no Brasil, e a resposta foi não. É muito difícil, o Campeonato Brasileiro está em andamento, a situação no Brasil não é a melhor, é muito difícil, muito improvável, nada indica que vai ser no Brasil. Quando a reunião começou, tudo indicava que o país favorito seria o Chile. O Chile era o favorito para receber um grupo da Copa América, herdar o grupo que era da Colômbia, com a Argentina fazendo a outra metade, né? Mas o Chile só tinha condição de fazer um grupo. Então, o Chile estava em busca de um sócio para organizar a Copa América junto, e a Conmebol ali decidiu que era mais fácil fazer num país só, que não tinha como fazer mais em 2 países, como originalmente previsto, e resulta que o Brasil aparece como solução meio por exclusão, assim. Nenhum outro país tem condição, não tem como levar para fora do continente. Onde é que tem mais estádio, onde é que tem mais estrutura, quem que já realizou grandes eventos recentemente? E o Brasil surge como alternativa. Durante a reunião houve um contato, a pedido da Conmebol, a CBF entrou em contato com Brasília, com o governo federal, e obteve a luz verde do governo federal para a realização da Copa América no Brasil. A ideia é usar estádios de Copa do Mundo que estão ociosos, estádios de Copa do Mundo que não estão sendo usados na Série A do Campeonato Brasileiro, porque o Campeonato Brasileiro não para, a ideia é que não pare, apesar desse recente pedido do Flamengo, a CBF não planeja parar nem o Campeonato Brasileiro, nem a Copa do Brasil. Então, o plano original da Conmebol era dividir esses 2 grupos, são os 10 países divididos em 2 grupos de 5. Um grupo seria no Nordeste, em Natal e Recife, e o outro grupo, a primeira conversa, seria em Brasília e Manaus. Depois circulou uma outra lista com Manaus fora e com São Paulo no lugar de Manaus, seria Brasília e São Paulo um grupo, e Natal e Recife o outro, com a final no Maracanã. Então hoje esse é o status, a Conmebol ainda está decidindo as sedes, isso não é informação oficial, não é informação confirmada. Então hoje, assim, nesse momento agora, 1h10 da tarde de segunda-feira, 31 de maio, a configuração seria Brasília e São Paulo seriam sedes de um grupo, Natal e Recife seriam sedes de outro grupo, a final no Maracanã. Isso ainda está sendo decidido. Ainda há pouco eu falei com pessoas da CBF que me disseram que há estados, há governadores procurando a CBF, se oferecendo para ser sede da Copa América. Então, é uma situação inesperada por todo mundo, e tem governadores que sentiram a oportunidade e estão se oferecendo para ser sede da Copa América. Enfim, é certeza que vai ser no Brasil, mas ainda não estão definidas as sedes, e por enquanto a ideia é que a primeira fase, a fase de grupo, seja sem público, mas certamente já há pressão, já há articulação para que a final, os jogos ali da fase final de mata-mata tenham algum público. Martim, esteve na mesa em algum momento a possibilidade de cancelar a Copa América, não realizar o torneio nesse ano? Sim, esteve na mesa. Ontem à noite, quando a Argentina anunciou que não teria como organizar o campeonato, eu saí ligando para todo mundo, falando com todo mundo na Conmebol, nos países aqui do continente, e todo mundo falava, ou o Chile vai ter que abraçar isso ou vai ser cancelado, porque nenhum país vai conseguir organizar um campeonato internacional de seleções com toda a estrutura que isso requer de um dia para o outro. O único país que talvez pudesse fazer isso é o Brasil, mas o Brasil, os campeonatos de clubes não param. O Brasil acabou de ser sede de uma Copa América, então tinha muitos fatores jogando contra o Brasil. Tem uma CPI investigando a ação do governo federal durante a pandemia. Então, assim, o clima todo apontava para não ser o Brasil e colocava o cancelamento da Copa América como uma possibilidade real. Isso eu ouvi de pessoas em look, né, de pessoas lá da Conmebol, e também aqui no Brasil e em outros países do continente. As possibilidades de jogar no Catar, nos Estados Unidos, isso sempre foi descartado, nunca ninguém levou a sério isso. Então, o que esteve ontem à noite era real, era palpável a possibilidade de ser cancelada, sim. Copa América vai ser realizada de 13 de junho a 10 de julho. E quem acompanha o noticiário sobre a situação dos estados em número de leitos, em crescimento no número de casos, projeta justamente para esse período, né, no inverno, junho, julho,
uma disparada no número de casos e de mortes, infelizmente, consequentemente, aqui no Brasil. Então, a Copa América também está marcada para um período que, segundo os especialistas, promete ser crítico, ainda mais, né, aqui no nosso país. Eu sei que a gente fala em terceira onda, mas a gente nunca baixou de um patamar de mortes assim aceitável para a gente falar em fim de onda. Então, a gente está vivendo uma tragédia já há muito tempo e, segundo os especialistas, justo nesse período da realização da Copa América, a gente poderá viver dias muito tristes, ainda mais do que o que vivemos no dia a dia. Alguma pergunta para o Martim, meus amigos que acompanham os bastidores? Luiz, alguma questão com o Martim? Não, está muito claro, né? O Martim foi muito claro nessa questão, digamos, mais esportiva da realização da Copa América. São Paulo parece até que teria a possibilidade de os jogos acontecerem no Pacaembu, mas, sinceramente, falar disso agora, no nosso caso, que analisamos o contexto da notícia, realmente é completamente fora de qualquer conexão com a realidade que nós estamos vivendo. Os leitos clínicos de UTI estão acima de 80% no país inteiro. E aí o que acontece é que nós temos no Brasil uma questão política que é absolutamente assim, incompreensível, né? A questão é quem é negacionista e quem não é negacionista. E aí governos negacionistas ficam se colocando à disposição, colocando em risco ainda mais a saúde dos cidadãos desses estados, dessas cidades, em risco o seu sistema de saúde, que é precário por si só, embora o SUS seja um grande sucesso, historicamente falando, pela sua complexidade, pelo seu tamanho, mas a sua estrutura física sempre deixou a desejar, né? A gente sempre teve cenas no Brasil de gente sendo cuidada no chão dos corredores dos hospitais, e ainda mais agora na pandemia. Então, como é que você pode imaginar você despender energia e recurso para realizar mais uma competição? Eu acho que nós estamos no nosso limite. A CBF dá conta de fazer as suas séries A, B e C, os estaduais foram realizados, mesmo muito não tendo nenhum tipo de expressão, mas aconteceram para a banda seguir, né? Para o fluxo seguir, e agora a gente tem que conviver com essa possibilidade. E o pior, né, Rezec, é que nós temos um conflito, esportivamente falando, temos um conflito. A Copa América só nos atrapalha. Só atrapalha o Campeonato Brasileiro, que é o nosso grande patrimônio, que é a competição que movimenta o futebol brasileiro nas suas várias divisões, que oferecem essas competições, contratos para milhares de jogadores e profissionais da área, que a indústria se movimenta o ano inteiro. Aí vem uma competição que é claramente caça-níquel a essa altura. Jogamos um monte de Copa América recentemente. A Copa América, gente, adiamos a Copa América. Ela vai acontecer em 2020 alguma coisa e aí voltará. Agora não, parece que é tudo um gesto político. Precisamos dizer que aqui vai ter público, que o Maracanã vai abrir suas portas. Se o Flamengo ou o Fluminense deixarem de mandar jogos no Maracanã por causa da Copa América, essas torcidas têm que cobrar os seus dirigentes, porque é um desperdício, uma perda técnica gritante. Faz falta jogar em casa. Então, enfim, são tantas pontas, Rizek, mas a pior é a questão da pandemia, como você disse. No Brasil é um tsunami, é a terceira onda, porque é uma expressão, uma nomenclatura mundial, né, que todos os cientistas estão dizendo que nós estamos às portas da terceira onda. Mas o nosso platô é altíssimo. E pior, nós estamos criando novas cepas do vírus no mundo inteiro. A cepa indiana que já está no Brasil, em vários estados, a própria cepa brasileira. Por sorte, a ciência consegue controlar do ponto de vista da vacina. Elas são efetivas contra essas novas cepas, mas se a gente continuar essa circulação, daqui a pouco elas não serão. E está provado de que somente vacinando 70% da população a gente vai conseguir, digamos, sinucar o vírus e, quem sabe, ter uma volta do seu cotidiano, da sua normalidade, como está acontecendo em Portugal, no Reino Unido e nos Estados Unidos. Só não vê quem não quer, só não vê quem está de má vontade, só não vê quem é desonesto, sinceramente. Não é uma questão de opinião, isso é uma informação mesmo, né? O governo federal sempre menosprezou o poder destrutivo do vírus. O presidente da República chegou a falar que a gente não teria 800 óbitos, já estamos na casa dos 460 mil óbitos, e também que o Brasil jamais chegaria na situação da Itália. Pois bem, nesse fim de semana, o Brasil infelizmente passou a Itália em número de mortes proporcionais a cada 1 milhão de habitantes, segundo dados da Universidade de Oxford. E o Brasil, portanto, se tornou o 9º país do mundo, neste momento, e crescendo, em número de mortes a cada 1 milhão de habitantes. Todas as nações que estão na frente do Brasil, nesse nefasto ranking, elas têm 10 milhões ou menos de habitantes. Então, a tendência, infelizmente, já que são todos esses países pequenos da Europa, e a Europa está avançando na vacinação, é que o Brasil ainda cresça nesse ranking de número de mortes proporcionais à sua população.
e os especialistas projetam justamente esse crescimento no período da Copa América. E a gente vai receber a competição descartada pela Colômbia e pela Argentina. Ô, Martim, fala, maestro. Não, eu queria saber só uma coisa. Se existe algum ganho esportivo na realização da Copa América. Se existe, somente isso, algum ganho esportivo. Bom, eu não consigo ver. Você consegue ver, maestro, algum? Não, é exatamente isso, entendeu? Sim. Não existe. Pelas razões que o Luiz falou, realmente é incrível isso que está acontecendo. Se você tivesse, pelo menos, uma possibilidade de um ganho esportivo, tudo bem, você poderia até tentar, entendeu? Por exemplo, os jogadores que jogam na Europa, com todas as restrições que existem, que estão na seleção brasileira, fora os outros europeus que jogam nas seleções dos seus países, que ganho tem esportivo nisso? Não dá para entender. Sim. E olha, vamos ver se o movimento iniciado pelo Flamengo não aumenta também para outros clubes, querendo a paralisação do brasileiro. Confirmados, André, é verdade. Mas o Grêmio tem 20 casos confirmados de Covid-19, vários reinfectados. O Grêmio jogou com o time reserva ontem, na abertura do Campeonato Brasileiro. Nem o Thiago Nunes, o técnico, também está com a Covid-19. O Ceará poupou o time por outro motivo, porque tem o Clássico Rei na Copa do Brasil no meio de semana, talvez no confronto histórico mais importante da vida deles, na sua história centenária. Mas é inacreditável, a gente está descontrolado. 20 casos no Grêmio, gente. É Rafinha, é Diego Souza, é Luiz Fernando, o preparador de goleiros, o Thiago Nunes, 20. Não é possível que as pessoas não... sinceramente, cara, é de uma descrença que me causa. É duro passar isso para as pessoas. Ô Luiz, eu entendo a sua descrença, mas se a gente pensar que é o casamento perfeito entre uma entidade negacionista e um país negacionista, faz todo sentido a Copa América ser no Brasil. É o casamento perfeito, é a tempestade perfeita. É muito negacionismo junto, por isso que esses mascotes, todos sugeridos nas redes sociais, são muito pertinentes. Valeu, Martim. Que notícia boa você trouxe aqui pra gente, hein? Volte com notícias melhores na próxima, por favor. Só para completar, André, a gente pediu para a CBF a presença de alguém da CBF para falar pela CBF aqui no programa e a CBF preferiu não se manifestar nesse momento. Também fiz esse pedido para a Conmebol e a Conmebol também pediu para não... Eu pedi a presença de algum porta-voz das duas entidades aqui para responder as perguntas de vocês, falar sobre essa decisão tomada, mas... As duas entidades, neste momento, preferiram não atender esse pedido nosso. O silêncio vai até a seleção brasileira. Em Teresópolis, onde treina a seleção brasileira, Fred e Lucas Paquetá dariam entrevista hoje. A CBF entendeu que era melhor cancelar as entrevistas, então nem jogadores hoje da seleção brasileira falam nessa segunda-feira. Seria muito bom se o povo brasileiro pudesse ouvir as explicações para a realização da Copa América no Brasil, mas por parte da CBF, elas não virão até este momento, pelo menos. Martim, grande abraço e até a próxima. Até a próxima, tchau.